Hoje é dia 30 de dezembro de 2019, sexto dia da oitava de Natal, uma segunda-feira. A cor litúrgica é branco. O santo do dia é a Sagrada Família. A primeira leitura é o livro de São João, capítulo 2, versículo de 12 a 17. O salmo responsorial será o Salmo 95. E o evangelho será o evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo de 36 a 40. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na primeira leitura da nossa liturgia da palavra, ela vem nos convidar a viver as coisas do céu, a viver as coisas que Deus nos enviou como aprendizado através do seu Filho Jesus. Nós devemos estar constantemente buscando aprender a praticar o amor, e não as coisas do plano terrestre. Nós, quando vivemos no plano terrestre, nós carregamos dentro de nós o pecado que foi gerado exatamente no plano terrestre. Ele foi praticamente uma forma de nos transformar em pessoas que cometem erros. E quando nós cometemos erros, nós magoamos os nossos irmãos e magoamos a Deus. Porque Deus espera que nós continuemos praticando aquilo que é a essência dele. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Porém, nós, ao termos contato com a serpente, que é o diabólico, nós acabamos consumindo dentro do plano terrestre aquilo que o diabo trouxe com ele, que é a luxúria, a ganância, tudo aquilo que nos faz pecadores. Então esse é o convite da nossa primeira leitura de hoje, a vivermos aquilo que vem do céu, e não aquilo que foi criado na terra, porque o que está na terra é perecível, ou seja, irá se desfazer, irá acabar. E somente no plano de Deus, no reino dos céus, é que conquistaremos a vida eterna. E estando no reino dos céus, nós podemos viver para sempre, desde que pratiquemos o amor que Deus nos convida a viver. Vamos ouvir a primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João. Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Eu vos escrevo, pais, vós conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, vós vencestes o maligno. Já vos escrevi, filhinhos, vós conheceis o Pai. Já vos escrevi, jovens, vós sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, as paixões da natureza, a corrupção dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e tudo, e também a sua corrupção, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial de hoje vem nos falar sobre louvor e glórias que devemos render a Deus. Nós que somos apenas criaturas criadas por Deus, temos como obrigação, devido à nossa criação pelo nosso Pai, de ter respeito com Ele. E por isso, precisamos de estar sempre agradecendo, louvando e glorificando a Deus pela nossa criação. E o mesmo acontece no plano espiritual, onde os anjos vivem. Os anjos são criação de Deus. E eles, da mesma forma, com grande sabedoria e com presença do Espírito Santo, glorificam a Deus, rejubilam e trabalham a serviço de Deus com todo o amor e todo o respeito possível. E da mesma forma, cada um de nós somos convidados a exercer esse trabalho de amor a Deus. E acima de tudo, mais do que ser um trabalho, que seja por amor. Porque nós precisamos de estar constantemente aqui no plano terrestre, trabalhando para que o amor possa crescer cada vez mais. Hoje, nós temos dificuldade de praticarmos o amor por livre e espontânea vontade. Nós geralmente praticamos o amor porque nós esperamos ter algo em troca.
e dessa forma acaba sendo um esforço, ou seja, um trabalho, buscar a prática do amor. Somente quando nós alcançamos o Espírito Santo, a nossa fé, que nós poderemos entender que esse trabalho, na verdade, é uma dedicação por amor. Mas enquanto isso não acontece, que seja um trabalho árduo e que possamos persistir buscando amar a Deus e entregar o nosso coração com todo amor, até encontrarmos a fé necessária para compreendermos que isso não é um trabalho, mas que é um amor de adoração, louvor, assim como os anjos fazem. Vamos ouvir o Salmo Responsorial de hoje. Salmo Responsorial. O céu se rejubile e exulte a terra. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. O céu se rejubile e exulte a terra. Oferecei um sacrifício nos seus átrios, adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira, estremecei diante dele. O céu se rejubile e exulte a terra. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra. O nosso evangelho de hoje vem nos falar sobre a profeta Ana. Ela profetizou a presença do Filho de Deus, a presença de Jesus Cristo. Ou seja, todos nós temos a mesma tarefa e a mesma obrigação de identificarmos Deus, a presença de Jesus Cristo e do Espírito Santo nos nossos irmãos. Nós precisamos estar constantemente trabalhando de forma que possamos fortalecer a nossa fé e perceber nas coisas de Deus aquilo que nós precisamos de praticar. Assim como Ana fez. Ana, desde que praticamente ficou viúva na sua juventude, exerceu um trabalho para Deus constantemente até a sua velhice. E nós somos convidados da mesma forma, a praticarmos desde o momento em que nós tenhamos entendimento de quem somos, o amor sobre Deus. E quando nós entendemos quem somos, nós passamos a entender que somos criação de Deus. E sendo criação de Deus, devemos agradecer, render glórias e praticamente entregar a nossa vida àquele que nos criou. Aquele que nos criou, sabemos muito bem que é onipresente, onipotente e onisciente. Tem toda a força, todo o poder e todo o conhecimento desse mundo. Pode estar aonde quiser. E por essa razão, devemos respeito a Deus. Assim como Ana rendia glórias e louvores e respeito a Deus. Você, eu, todos nós somos convidados a respeitar a Deus e ser fiel. Ser fiel é praticamente entregar a sua vida em função do trabalho das coisas de Deus. Deus quer que você prospere, que tenha uma boa vida, tenha uma família, tenha sua casa, mas que seja tudo dentro dos seus mandamentos. E Jesus, o Filho dele, nos trouxe os mandamentos que devemos viver. Nos trouxe todos os ensinamentos para trilharmos os caminhos para alcançarmos o reino do céu. E é isso que somos convidados, a ouvir a Jesus Cristo, que nos trouxe os ensinamentos de Deus Pai, que era o próprio Deus, e a recebermos o Espírito Santo em nosso coração. Esse é o convite do Evangelho de hoje. Vamos ouvi-lo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino
a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.